nome é Marcos Grava, eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Há um ano que eu coordeno um programa chamado Programa Esportivo Missionário, que utiliza atletas, treinadores de futebol para entrar em países, sobretudo, fechados para o acesso de missionários tradicionais. Eu vou falar sobre esse projeto, mas antes eu vou falar um pouco sobre a teologia do esporte. Se esporte e missões tem tudo a ver, então a gente precisa mostrar na Bíblia que esporte é coisa de Deus. Nós vamos fazer isso hoje. Mas antes eu queria convidar você a orar comigo. Graças a Deus o equipamento está funcionando. Ontem nós tivemos algumas dificuldades, mas hoje nós vamos poder andar com isso. Quero convidar você então a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor já realizou até hoje. Estamos na conclusão deste congresso. Talvez viemos aqui para ser motivados, mas o que está acontecendo no meu coração e dos meus irmãos é o desafio que tem marcado nossas vidas, pelo tamanho da obra que ainda temos pela frente, a urgência. Por isso pedimos a misericórdia do Senhor, por nossa limitação, muitas vezes incapacidade, e pedimos que o Senhor nos ajude a superar essas nossas próprias barreiras, andarmos de acordo com o propósito, a vontade do Senhor para nossas vidas, para as nossas igrejas. Nesse momento eu quero colocar esses meus irmãos diante do Senhor. O Senhor os trouxe aqui, não foi escolha pessoal, e eu te agradeço pela vida deles e peço que o Senhor me use para ministrar algo diferente para o coração, de tudo aquilo que eles já têm ouvido, que Missões e Esporte seja mais uma ferramenta de tudo aquilo que eles já conheceram e se capacitaram. Por isso me dê graça, sabedoria, usa a minha vida, que o Senhor nos dê um momento precioso nessas próximas 1h30. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Ok, vamos lá. Você vê quantos assessores eu tenho? Ó, que chique. Se o Alex tivesse vindo, não teria tanto assessor assim, né? É gerente, é representante, é missionário americano, tem de tudo aqui, ó. Tem funcionário, glória a Deus. Mas deixa eu contar logo então uma história que provavelmente vocês nunca ouviram. Tinha um colega missionário que alguns anos atrás ele foi enviado para o Azerbaijão, uma ex-república soviética. Um lugar difícil, proibido para missionário. E logo que ele chegou no Azerbaijão, a primeira coisa que ele fez foi tentar se aculturar. Então ele pegou um intérprete, com a ajuda dele, saiu à cidade e começou a tentar conhecer as pessoas e o lugar. E aí ele foi parar num mercado. Quando ele chegou no mercado, as pessoas logo notaram a fisionomia dele diferente e perceberam que ele não era dali. Então perguntaram de onde ele tinha vindo. Perdão. E ele então disse que era brasileiro. Quando ele disse que era brasileiro, eles não acreditaram. E então trataram de arrumar uma bola e jogaram para ele provar a nacionalidade. Ele, que conhecia do assunto, tratou a gorduchinha como criança, não é mesmo? Começou a fazer algumas embaixadas e aí perguntaram para ele o que ele estava fazendo ali. E ele disse que estava ali para abrir uma escola de futebol. Naquele momento pegaram uma cadeira, umas mesas e começaram a fazer inscrições. E em pouco tempo 200 crianças e suas famílias se tornaram o ministério desse missionário naquele país. Histórias como essa têm acontecido na minha e na vida dos meus colegas. E eu quero contar algumas dessas para vocês verem como o esporte hoje é a estratégia que mais possibilita o acesso e a identificação de um missionário no campo. Não só porque estamos prestes a mais uma Copa do Mundo e o Brasil tem grande chance de ganhar mais uma vez, mas durante outros anos o futebol continua sendo uma linguagem universal, o esporte como um todo. Nós vamos ver tudo isso hoje e ver também como Bíblia e esporte tem tudo a ver. Então vamos lá. Você não vai sair para outra clínica? Você não tem que ir para outra oficina?
Um dos meus versículos preferidos que serve de base bíblica para o trabalho de esporte é essa palavra de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me co-participante. E aí ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal forma que alcanceis. Aqueles correm, e ele termina, aqueles correm para ganhar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo havia algumas indicações de que a cada 3 anos ele participava e assistia às Olimpíadas que eram realizadas na cidade de Corinto. E é por isso que a Bíblia tem várias passagens onde o apóstolo usa das suas analogias esportivas para falar sobre a vida cristã. Nós vamos ver algumas delas hoje. Mas eu quero mostrar para vocês primeiro uma base, uma base teológica para o Ministério do Esporte. Pode passar mais uma. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar na escala de Engel. Pode ir. Essa aqui é a escala de Engel. Engel foi um missiólogo que nos anos 70, mais precisamente em 73, ele descreveu essa escala, onde ele tentava colocar o nível de receptividade dos povos para o Evangelho de Jesus Cristo. Então, numa escala vertical, Engel quis mostrar que todas as pessoas da humanidade estão colocadas entre -8 e +8. Então, na cabeça daquele missiólogo, desde uma pessoa que jamais ouviu falar do Evangelho até alguém com a imagem de Jesus Cristo, a cara de Cristo, estariam dentro dessa escala. Então, para Engel, -8 é uma pessoa que tem consciência de um ser supremo, mas jamais ouviu falar do Evangelho. Então, pense em alguém lá dos povos animistas, que vê Deus na tempestade, nos efeitos da natureza, mas jamais ouviu falar de Jesus. Então essa seria uma pessoa colocada ali, entre o -8. À medida que essa pessoa vai tendo conhecimento e acesso ao Evangelho, ele vai subindo na escala, então vai se tornando cada vez mais próximo do positivo. E aí ele chega no -7, de repente ele tem consciência dos fundamentos do Evangelho ao -6, compreensão das suas implicações, aí vem uma atitude positiva, reconhece seus problemas, a decisão de agir, o arrependimento e finalmente se torna uma nova criatura. Dali para cima começa um processo de crescimento, ele vai parar num corpo de Cristo. Aí vem o crescimento dos conceitos, mudança de comportamento, aprende a comunhão com Deus através da oração e da palavra, mordomia na igreja, reprodução dentro e fora. E aí ele chega a um ponto que ele é mais ou menos, ou precisamente, a imagem de Jesus. Essa seria a resposta de um homem. Agora, olha que interessante, por que nós estamos aqui nesses dias falando sobre missões aos não alcançados? Por que nós, malucos, insistimos em alcançar os povos não alcançados? Quando a gente fala de um xiita muçulmano radical, ou de um animista, desses que jamais ouviram falar de Jesus, que estão aqui, eles só estão matematicamente distantes da conversão porque eles ainda não ouviram falar da mensagem do Evangelho. Mas a partir do momento que essa pessoa começa a ter contato, ele vai se aproximando, e a resposta de quem está aqui no -8, muitas vezes é maior ou mais rápida do que alguém que está nessa faixa, porque o próprio Engel detectou que a maior índice de rejeição está aqui, meus irmãos, entre o -2 e o -5. É nessa fase que uma pessoa tem mais possibilidade de rejeitar o Evangelho do que quando ele ainda não ouviu falar do Senhor. É aquela situação da nossa igreja, quando você está trabalhando na vida de um conhecido, um colega de trabalho, um parente, e você o convidou para ir para a igreja, ele já aceitou algumas vezes, você tem discipulado, na verdade ainda não entrou no processo de discipulado, mas você tem acompanhado, aconselhado, já deu uma Bíblia de presente, ele foi algumas vezes na igreja, de repente ele desaparece. Aí você entra numa crise, começa a falar o que aconteceu, por que ele saiu, estava prestes a aceitar Jesus, tinha passado pelo time inteiro, driblou o goleiro, estava com a bola ali na cara do gol e aí o cara sumiu da igreja. Aí você começa a procurar razões, foi aquela pregação, eu falei para o meu pastor não pregar aquilo, que aquilo ia assustar o cara, mas não é isso. Nesse momento, este irmão, ou quase irmão, ele descobriu que aceitar Jesus tinha algumas implicações na vida dele, e que a cruz, que nem nós ouvimos hoje de manhã, tinha um certo peso.
E aí ele começou a pesar, será que aceitar o evangelho, né? E aí a cruz começou a ficar pesada. Como jovem ele teria de parar de fazer algumas coisas com a namorada, como profissional, empresário, ele teria que administrar diferente o trabalho dele. Então ele pesou aquilo e achou melhor, porque larga é a porta que leva para a perdição e estreita que leva para o céu. Então foi nesse exato momento. Por isso é que nós fazemos missões, que nós acreditamos que os não alcançados estão aqui apenas matematicamente porque eles ainda não ouviram. Mas essa é a resposta do homem. Agora olha que interessante o papel do comunicador, o meu e o seu, é de proclamar o evangelho para quem está nesta região. À medida que essa pessoa vai chegando mais próximo da conversão, a minha função e a sua é de persuadi-lo. Essa palavra tem uma conotação um pouco dura, mas eu quero que vocês lembrem dessa persuasão, como Paulo descreveu lá em 2 Coríntios 5. Também em Atos 26, ou melhor, em 28, o rei Agripa diz para Paulo parar com seus argumentos, porque ele estava prestes a se tornar cristão. Ainda que alguns dizem que aquilo era ironia, mas o argumento de Paulo na sua defesa eram tão fortes que o rei Agripa estava sendo impactado com aquilo. Então é esse tipo de persuasão que nós estamos falando. Quando a sua ovelha então se converte, a sua função não é abandoná-la para o pastor, mas é acompanhar e cultivar. E aqui está o papel de Deus em todo esse processo. Para uma pessoa que está lá no -8, alguém que está mais distante possível de Jesus, o papel de Deus é se revelar. E é muito interessante isso, porque nós, missionários, ouvimos com frequência testemunhos de pessoas que se converteram, sobretudo no mundo islã, pessoas que nunca ouviram a mensagem através de um missionário, mas se converteram através de sonhos. Missionários amigos meus dizem que pessoas em lugares onde os missionários ainda não chegaram estão se convertendo. Mulheres muçulmanas estão sonhando, e nos seus sonhos Deus está se revelando para essas pessoas. Deus, que é perfeito, sabe que para uma mulher muçulmana o significado de um sonho é bastante grande. Então, quando uma mulher muçulmana sonha com Jesus, ela se levanta e vai procurar uma igreja evangélica. Mas esse mesmo Deus, quando essa pessoa vai se aproximando, ele vem com convicção, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o coração do pecado, da justiça e do juízo. E aí, finalmente, quando ela se regenera, se torna nova criatura, o mesmo Deus opera a santificação. Isso aqui é a escala de Engel. Então, Engel colocou nesse eixo a distância que as pessoas estão do Evangelho e o grau de maturidade que elas estão. Mas onde eu quero chegar com isso, e o que isso tem a ver com o Ministério do Esporte, é que um outro camarada, pode ir, um ministro de esporte, pode ir, chamado Lori McCall, ele criou também um outro eixo. Só que esse eixo dele, horizontal, está aqui um pouco difícil de ver, descrevia todas as pessoas possíveis em relação ao seu envolvimento com o esporte. Então, na cabeça desse ministro de esportes norte-americano, Lori, as pessoas estariam colocadas nessa escala de acordo com o seu nível de relacionamento ou interesse com o esporte. Então teria ali desde um espectador do esporte, ou seja, aquele que assiste jogo de Copa do Mundo a cada 4 anos, mesmo que ele não queira, ele vai trabalhar, e aí o chefe dele fala, não, hoje ninguém vai trabalhar, hoje tem jogo do Brasil. E aí ele todo contrariado, ele tem que ir para casa porque não vai ter dia de trabalho. Aí ele está indo embora para casa, alguém está ouvindo rádio no ônibus, todo mundo atrasado para o jogo, tá todo mundo... Aí ele chega em casa, tá todas as televisões ligadas ouvindo o jogo. Então o cara, mesmo que ele não queira, ele acaba tendo que ver o jogo de futebol, né? Mas aí tem os espectadores assim como eu e você, né, que gostam de ver o Corinthians jogando. Depois vem aqui o momento que ele se torna um iniciante, né? Aqui tem os esportistas de lazer, né? Então aqueles que só fazem por recomendação médica, sedentários, né? Até o momento que tem esse ponto aqui que a gente pode chamar de transformação, onde ele se torna de um atleta amador a um atleta... Eu não gosto de dizer esse termo profissional, porque eu sempre falo que aqui no Brasil só existe um esporte de fato profissional, que é o futebol. Esporte com carteira assinada, registro, fundo de garantia, 13º, aposentadoria. Jogador de futebol se aposenta, né? Interessante. Mas dizer que um jogador de voleibol que ganha 15 mil reais por mês não é um atleta profissional, então que tipo de trabalho é esse, não é mesmo? Treina de manhã e à tarde, todos os dias, ele é de fato um atleta profissional. Então a gente diz aqui que desse lado da tabela, do eixo, estão os esportistas, os amadores sérios ou os profissionais. Eu, como bom corintiano, viu, Ricardo, costumo dizer que o rapaz chega ali
passa no Parque Antártica e ele entra na escolinha do Palmeiras. Aí de forma bem amadora, ele vai lá treinar 2 vezes por semana, aquela coisa de lazer. De repente esse garoto vai para a Zona Leste e entra no Corinthians. Ele passa ali no Parque São Jorge e entra no Corinthians. Lá ele vai virar de fato um jogador de verdade, né? Aí ele começa a treinar no Corinthians 5 vezes por semana, tem ajuda de custo, vai para a seleção brasileira, alguns deles, né, vão para a seleção argentina também. Mas essa é só uma piada de corintiano, é claro, não tem nenhum palmeirense aqui, a não ser o meu gerente, né, que se pronunciou. Você é o único palmeirense aqui, tá vendo? Tem mais? Misericórdia, essa raça tá em todo lugar, né? Mas o mais interessante é o que o Lori McCall fez foi quando ele cruzou os 2 eixos. E ele chegou nisso aqui que nós estamos vendo, o mapa de esporte ministério. Vocês lembram da escala de Engel que dividia os cristãos, vamos colocá-los da parte positiva acima, e os não cristãos, aqueles que ainda não se converteram. O Lori dividiu os não atletas dos atletas. E agora nós temos 4 grupos. 4 grupos onde a nossa igreja precisa ter estratégias para alcançar. Porque falar de Ministério de Esporte muitas vezes é pensar assim, naquela recreação dos irmãos e dos pastores de quinta-feira à noite, ou da gincana que vai ter no acampamento de carnaval. Isso é Ministério de Esporte. Mas isso é muito pouco. Ministério de Esporte, alguém listou 106 maneiras de a igreja fazer ministérios de esporte. 106 formas de podermos realizar ministérios esportivos. E todas essas formas estariam dentro desse mapa aqui. Ou seja, você pode fazer ministérios de esporte para alcançar jovens que não são cristãos e que também não são atletas. Vocês podem fazer ministérios de esporte para alcançar adultos ou jovens que são atletas que também não são cristãos. Você pode fazer atividades esportivas para trabalhar com os atletas que são cristãos e estão no alcance da sua igreja. Você pode fazer também trabalho com aqueles que estão na sua igreja, que praticam esporte e que não são atletas de verdade, que já são cristãos. O Alex, por exemplo, como eu disse no início, está lá em Belém do Pará, acompanhando os jogadores da seleção brasileira, que seria o máximo aqui nesse nível de performance. Então imagine um jogador aqui de alta performance. O Alex está ali acompanhando 7 jogadores cristãos. Talvez alguns deles recém-convertidos, outros um pouco mais maduros. E esse trabalho que o Alex faz nós chamamos de capelania. Assim como nós temos capelania de presídio, de hospitais, nós temos capelania de atletas. A maioria dos grandes eventos olímpicos permite que os nossos missionários entrem ali e façam trabalhos de evangelização e de edificação com os atletas. Na última Olimpíada mesmo, nós tínhamos 2 missionários trabalhando dentro da Vila Olímpica. Eles podiam entrar lá dentro da Vila Olímpica e ali eles ficavam o dia inteiro. E os jogadores que eram cristãos e outros que ainda não haviam se convertido procuravam os nossos missionários. E ali eles tinham momentos de aconselhamento, de oração. Algumas equipes, algumas seleções de países têm o seu próprio capelão oficial, contratado para ir junto, porque funciona como se fosse um psicólogo do esporte, dá um suporte, uma bagagem para os atletas, porque o evento de competição, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, é altamente estressante. Exige muito do jogador, tem muita pressão sobre ele, pressão dos patrocinadores, pressão do próprio país, da família, dos colegas, e lidar com tudo isso precisa muitas vezes de ajuda. E os nossos capelães estão atentos para isso. Mas nós também temos trabalhos para ganhar essas pessoas aqui. Alguém podia me dar um exemplo de um trabalho que sua igreja pode realizar para ganhar aquele grupo de garotos que ficam jogando futebol ali próximo da igreja, que não são cristãos e que também não são atletas? Região onde, por ser região de preservação ambiental, não tem indústria, os jovens não têm oportunidade efetiva, difícil emprego. Então nós decidimos juntar esporte e cursos profissionais, trazendo os jovens para o espaço onde a comunicação se tornaria possível e dinâmica. Que atividade esportiva específica eles têm ali? Futebol? Futebol seria o principal, mas nós futebol bastante. Escolinhas ou eles têm recreação livre? Não tem nenhuma escolinha lá. Tem um ponto de incentivo pela prefeitura, mas para, vamos dizer, a elite. Ok. Os outros não têm, que gostam de jogar, não tem espaço.
A prefeitura sempre apoia as elites, nunca as crianças e os iniciantes. Então lá em Cananéia o irmão está descrevendo um projeto que tem educação e esporte, cursos profissionalizantes e esporte juntos. Muito bom. Mas também tem as escolinhas, não é mesmo? Muitas igrejas já entenderam que aqueles garotos que estão próximos da igreja podem ser alcançados com uma simples escolinha de futebol. A nossa intenção é trazer pessoas qualificadas. Eles estão dentro da sua igreja. Professores de educação física, ex-atletas, apaixonados pelo esporte, estão lá dentro da igreja. Como disse o pastor Edson ontem à noite, aliás, o meu pastor, eu sou membro da primeira igreja batista lá em Santo André. Então o pastor estava dizendo ontem que nós precisamos identificar essas pessoas dentro da igreja. Eles estão lá, o ministério está lá com eles. A igreja precisa dar liberdade. Eu já conheci 2 pessoas que estão indo para fazer Ótimo. cursos pensando em voltar. Ótimo. Muito bem. Então, nós hoje, missionários, que trabalhamos com esportes, temos estratégia para ganhar esses 4 grupos que eu descobri para vocês. Então, vamos lá. Tem o grupo dos não atletas cristãos, né, que eu citei. A maioria de nós estamos todos aqui, a não ser que haja entre nós algum atleta profissional, que eu creio que não. Então, estamos todos aqui. Tem os atletas cristãos, que eu disse para vocês, os que o Alex está trabalhando lá na seleção, outros que começaram a sua carreira profissional. Tem os jovens da região de Cananéia, por exemplo, os não atletas que não são cristãos. E esse aqui no campo transcultural é a maior estratégia que nós temos. Desta forma, nós temos escolinhas de futebol hoje na Tailândia, na Malásia, na Espanha, em diversos países nós estamos entrando com essa estratégia. E também temos trabalhos para ganhar os atletas que não são cristãos. Esse já é um grupo mais seleto e mais difícil. Pode ir. Então tá bom. Pode ir. Vamos ver um pouquinho então da base teológica do Ministério do Esporte? Pode ir, Fio. Teologia do esporte. Será que esporte e Bíblia realmente tem relação? Então vamos ver algumas coisas que a Bíblia fala sobre esporte. A Bíblia diz que o esporte é um dom de Deus. Romanos 12:6 fala sobre isso. Também fala em 1 Coríntios que tudo aquilo que nós fazemos deve ser usado para a glória de Deus. E o esporte é uma maneira de nós glorificarmos a Deus. Mais à frente, nós vemos que Paulo em 1 Timóteo, também em Gênesis, descrevem que tudo é parte da criação de Deus. E nós cremos que o esporte, como todas as coisas, foram criadas por Deus e servem para louvor da sua glória. Também a Bíblia fala que o esporte é uma oportunidade para adoração, para nós adorarmos a Deus com o sacrifício dos nossos corpos, né? Paulo fala isso aos romanos. Depois a Bíblia descreve uma oportunidade que nós temos de amar os nossos próximos. Então Mateus descreve sobre isso. O esporte é uma tremenda oportunidade de amarmos o próximo. Também é um campo de provas. A gente chama isso também de laboratório espiritual. É no esporte que você vai ver realmente o grau de maturidade de um cristão. Muitas vezes o irmão está lá na igreja, nos cultos, louvando, aquela vida santa, piedosa, mas de repente, quando ele veste o tênis ou a chuteira, aí você descobre a verdadeira personalidade dele, não é mesmo? Por isso nós chamamos de esporte um laboratório espiritual. É quando começa o jogo que a gente vai ver quanto que ele é cristão de verdade. Bom? Por isso que tem alguns que fogem do campo, né? O esporte também é uma oportunidade para testemunhar, né? Paulo falou lá sobre isso em 2 Coríntios, o mesmo texto da persuasão, Paulo usa para falar sobre a nossa necessidade e oportunidade que temos de testemunhar. Eu posso depois mandar esses textos para vocês, não precisem copiar, não. Algumas analogias que nós temos na Bíblia com a vida cristã. 1 Coríntios, nós já falamos desse texto. Gálatas, Filipenses, Timóteo, Hebreus, todas essas. Há analogias do esporte com a vida cristã. Eu gosto particularmente da primeira, que eu já falei, quando Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: não sabeis que aqueles que correm no estádio, todos correm, mas só um leva o prêmio. E aí ele diz: corram de tal forma que alcanceis. Porque todo atleta em tudo se domina. Esse em tudo se domina quer dizer, ele se esforça, ele dá o seu máximo. Alguns para ganhar uma coroa corruptível, nós, porém, é corruptível, né? Então Paulo falando sobre a carreira cristã, sobre a nossa função como corpo de Cristo, ele dizia: deem o seu máximo, se esforça. E ele mesmo depois fala: assim também corro eu, não como sem meta, e assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Também gosto dessa passagem de Hebreus, quando o autor escreve, né? Oi? Não entendi.
Também aquela passagem de Hebreus, que quando o autor escreve: deixando de lado todo o peso e o pecado que nos rodeia, corramos com paciência e perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, falando sobre a vida cristã, diz: deixe o pecado, deixe o embaraço e corra com paciência e perseverança a carreira que está proposta. Então a Bíblia está cheia de situações, de analogias com a vida cristã. Pode ir. Ministérios esportivos e a igreja. Por que a sua igreja precisa ter ou deveria ter ministérios esportivos? Vai, Felipe. Vamos lá. Porque é bíblico. O Deus da Bíblia é um Deus redentor. O homem é chamado para ser um ministro de Deus e embaixador. E a igreja, vimos isso hoje de manhã, é a agência pela qual o Deus redentor trabalha. E isto se cumpre através do homem, agente de Deus. Interessante, né? O pastor Shed falou sobre isso. Também porque é estratégico, estabelece a comunhão. O esporte provém uma plataforma para a evangelização, facilita a assimilação e realiza o que outros ministérios encontram dificuldade para fazer. Tem muita coisa que nenhum ministério da sua igreja vai poder fazer, mas o esporte vai poder fazer. E a terceira razão, porque é uma estratégia que funciona. O esporte pode ajudar a interagir com outros ministérios da igreja, evita que pessoas abandonem-a, provém um lugar para o desenvolvimento da liderança e cria uma porta de entrada para novos crentes ou novos membros. Isso aqui tudo aconteceu comigo, meus irmãos. Em 1990, com o pastor Edson ainda, eu cheguei na igreja, professor de educação física, atleta profissional, e eu queria um lugar para poder ficar. Era um católico praticante. Um dia, ao invés de ir para a catedral, eu desviei o carro e fui parar na igreja. Ricardo se lembra desse tempo, cheguei ali e só fiquei naquela igreja, um rapaz tímido e inibido, fiquei aí 2 anos sentado no último banco da galeria, porque ali naquela igreja, em 1990, já existia um ministério de esportes. E eu sabia que ali havia pessoas, alguns colegas de escola, que eu podia jogar com eles. E foi a escola do esporte que foi a minha escola bíblica. Eu nunca frequentei uma sala de escola bíblica, mas todo domingo eu estava lá no campo, recebendo discipulado. Algumas vezes o pastor ia lá ministrar ceia para nós. Ali eu aprendi a evangelizar, usava as 4 leis. Ricardo foi um dos meus discipuladores. Ou seja, o esporte foi para mim, né, um laboratório, me ajudou a desenvolver minha liderança e ainda me levou a ser missionário hoje da minha igreja. Então tudo isso ele fez na minha própria vida. Pode ir. Alguns papéis do Ministério de Esportes que a sua igreja pode desenvolver. É uma linguagem universal. Hoje o esporte é uma linguagem que se fala em qualquer mundo. As regras de qualquer país, as regras de futebol no Brasil são as mesmas no interior da África, na Ásia, em qualquer lugar o esporte é o mesmo, é a mesma regra. É relevante para todas as culturas, a que se vê durante uma Copa do Mundo, né? A última Copa do Mundo diz que 3 bilhões e 200 milhões de pessoas pararam para ver jogos finais da Copa. Mais de 3 bilhões de pessoas. Provém um ambiente para completa disciplina de vida, cria comunidade, é um meio ou vínculo para comunicar a mensagem da salvação, poderosa ferramenta de ministério, um fenômeno social mundial e estratégico para a evangelização. O esporte faz tudo isso. Bom, concluindo, depois de vermos todas essas questões na Bíblia, a gente pode acabar com aquele mito de que havia algum tempo nas nossas igrejas de que o esporte era do diabo, porque a bola era o ovo do inimigo, não é mesmo? Vocês já pegaram a ouvir essas histórias, né? E alguns mais criativos chegavam dizendo, bom, e tem mais, Jesus chegou e falou para tirar a trave. Ele sempre usava e falava em parabola, né? Pegou e mandou jogar as redes bem lá no fundo. E ainda tem a situação do juiz iníquo. Ou seja, parar a bola, jogar as traves, tirar a rede e um juiz iníquo não dá para jogar futebol, não é mesmo? Exatamente, ainda mais agora, né? Já pensou se alguém falasse agora, ainda mais com um juiz assumidamente iníquo. Mas graças a Deus isso acabou. Hoje a maioria das igrejas vê o esporte como uma tremenda estratégia. Nós brincamos, dizemos que temos os povos não alcançados, mas infelizmente ainda temos alguns pastores não alcançados. E é difícil trabalhar com os pastores não alcançados. Aqueles que têm ministério de artes, ministério de louvor, ministério de educação religiosa, ministério de missões, ministério de ação social, mas ainda não criou um ministério de esportes na sua igreja. Então, os pastores não alcançados é que tem sido a nossa grande dificuldade. Mas a gente chega lá. A panela 1040, na panela 1040 tem os pastores. Vamos conhecer um pouco da história de Atletas de Cristo. Nasceu em 1984, 4 de fevereiro. João Leite foi um dos seus fundadores.
Também Abraão Soares, um missionário da me ajudem, Mocidade para Cristo. Logo depois o Alex Dias Ribeiro assumiu e é seu diretor executivo até os dias de hoje. E a visão de Atletas de Cristo é que todo mundo pode ser alcançado para ele para Cristo através da linguagem universal do esporte. A sua missão é levar o atleta a Jesus, a fim de levar o evangelho ao mundo do atleta. Então nós queremos levar os atletas até Jesus para que esses atletas possam entrar e ganhar o mundo do esporte. Hoje, Atletas de Cristo tem cerca de 120 grupos que se reúnem semanalmente no Brasil, alguns fora dele também. E esses grupos de estudo bíblico e de oração muitas vezes são o tempo de igreja dos nossos atletas. Você sabe que um jogador de futebol, aos domingos, o jogo termina às 6, 6 e meia da tarde, ele não tem muitas vezes condição de ir para a igreja. Está sempre em alojamento, nas concentrações, e muitas vezes o culto desses atletas são as reuniões que nós realizamos durante a semana. Por isso nós temos hoje cerca de 120 grupos e mais de 7.000 atletas cadastrados no Brasil inteiro. Atletas de Cristo trouxe para o Brasil um curso para preparar pessoas para trabalhar com ministérios esportivos, né? E esse curso originou através da coalizão de ministérios esportivos, a coalizão internacional. Existe uma associação de ministérios esportivos que reúne ministérios esportivos em 170 países, não é isso, José? 170 países no mundo inteiro têm ministérios esportivos. E tem uma associação que reúne todos esses ministérios, é a chamada Coalizão Internacional de Ministérios Esportivos. Ela tem um curso na África do Sul, um curso de 3 meses, o qual o José acabou de fazer, né? E nós trouxemos esse curso para o Brasil. Eu vou falar para eles daqui a pouco, para vocês. Alguns que tiverem pessoas interessadas podem participar. Essa coalizão, ela tem o que nós chamamos de 10 estratégias, ou os programas estratégicos. Através dessas 10 estratégias, a coalizão tenta utilizar o esporte para alcançar as pessoas no mundo inteiro. Então, nós temos a coligação estratégica regional, conferências estratégicas que nós realizamos todos os anos, igreja e esporte, que é o Ministério de Esporte que é realizado na igreja, jogos comunitários, treinamento de liderança, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, e outras atividades. Cada uma dessas atividades é uma estratégia diferente para poder usar o esporte durante alguns períodos específicos. Nós temos um muito interessante que nós vamos usar agora em 2007 lá no Rio de Janeiro, durante o Pan-Americano, que é a parceria de grandes eventos esportivos. Como eu falei, durante a Olimpíada, a Copa do Mundo e no Pan-Americano, os ministérios de esportes de vários países vêm para os lugares que hospedam esses eventos para evangelizar as pessoas, né? Alguns têm a oportunidade de entrar na Vila Olímpica e evangelizar os atletas. Os outros evangelizam aqueles que vêm assistir e participar. E nós vamos fazer um trabalho muito grande lá no Rio de Janeiro de evangelização. A Rio Tour está esperando um fluxo de 500.000 pessoas durante os Jogos Pan-Americanos de 2007. 500.000 pessoas. De várias nacionalidades, sobretudo latinos, né, e norte-americanos. Então, inglês e espanhol vão ser 2 línguas bem faladas nesse período. Pode ir? Está aí a forma como essa estratégia trabalha. Aqui é o mundo do esporte, então nós temos as 10 estratégias voltadas para o esporte. Elas estão ligadas com 50 mini-regiões. Então o mundo inteiro foi dividido em 50 mini-regiões. O Brasil faz parte de uma mini-região. Essas mini-regiões estão ligadas com o trabalho das suas igrejas, as igrejas locais, que têm os seus parceiros e desenvolvem os seus valores. Pode ir. Então nós criamos esse curso, esse que o Josimar fez na África do Sul, é um curso de 3 meses. Nós tentamos sintetizá-los ao máximo, reduzirmos, tiramos algumas atividades que eles tinham muita relação, né, atividade esportiva. Então nós tiramos tudo isso, deixamos o conteúdo teórico e trouxemos esse curso para o Brasil. E criamos esse Centro de Formação de Líderes para a América Latina. Aliás, o nome já ficou obsoleto porque nós estamos criando líderes para o mundo inteiro. É uma parceria com Atletas de Cristo e a Coalizão. Esse curso foi criado em 2004, pode ir. Aqui está a primeira turma, da qual eu fiz parte lá em Maceió. Desse grupo temos missionário eu, esse rapaz esteve no Iraque, agora está no Egito, da Missão Horizontes. Esse aqui está em Mali, também esteve no Níger. Esse aqui é o pastor Johnson, criador desse curso, ele também fez na África do Sul. Esse jovem está na Índia, entrando no Paquistão em breve, né? Esse aqui também vocês viram ali no stand da Missão Horizontes, ele vai para
pretende ir para o Níger, esse casal está no Japão. Então muitos desses já são missionários, estão trabalhando com esporte no campo transcultural. Pode ir? A segunda turma foi feita exatamente na Missão Horizonte, nossa parceira, por isso que você está vendo esses malucos aqui, né, todos de barbas. Esse pessoal aqui, ele é treinado já no contexto, então do primeiro dia que ele chega até lá, ele não pode nem sequer dar uma podadinha. E o mais impressionante é ver que esses caras conseguem namorar e casar lá dentro. Ele chega lá desse jeito, vai crescendo a barba e Deus ainda opera uns milagres. Deus é fiel mesmo, viu? Então alguns desses aqui se casaram, são todos missionários da Horizontes. Alguns... É mesmo, eu preciso deixar a barba. Mas sabe o que aconteceu, Piva? Eu não ia entrar nesse assunto, mas já que você tocou... O pessoal da Missão Horizonte, eles têm um lema, não sei quantos aqui já ouviram, porque eles sempre falam essas coisas. Missões é uma coisa muito difícil de ser feita. Então chega um momento que ela se torna impossível e aí ela acontece. Eles têm essas frases de efeito. E eles ficavam falando isso no meu ouvido lá no curso que a gente fez o tempo inteiro. Aí chegou um dia que eu olhei para eles, aquele Roberto casou, o outro casou, o outro casou. Aí eu falei, olha, para alguns homens... Casar é uma coisa difícil. Chega um momento que se torna impossível. Então o cara vai para Horizontes e isso se realiza, né? Então se realizou na vida desses rapazes. Eu preciso dar uma passadinha lá mesmo, bem lembrado. Ou deixar a barba crescer. Ah, é. Segue aí. A terceira turma foi feita lá em Horizontes. Aliás, em Belo Horizonte. Está aqui os jovens que nós treinamos agora em janeiro. E por último... Essa turma foi criada, foi formada agora em Guapimirim, no interior do Rio de Janeiro. São 35 ministros, estiveram reunidos ali no sítio do Jorginho. Esse curso, ótimo, esse curso é para formar ministros de esportes, homens e mulheres. Vou mostrar agora o currículo, mas homens e mulheres que vão utilizar o esporte como ferramenta evangelística na igreja local ou no campo missionário. Não é um curso para professor de educação física, nem muito menos para atleta. É um curso para todos que gostam de esporte e querem evangelizar. Esse curso era feito apenas na África do Sul, esse que meus amigos fizeram durante 3 meses. Nós trouxemos para o Brasil, adaptamos o seu currículo e ele é feito agora em 10 dias intensivo, nos meses de janeiro e julho. E nós estamos repetindo no Rio de Janeiro agora em janeiro, de 18 a 28 de janeiro, porque nós queremos criar uma força de ministros, toda uma geração para o trabalho do Pan-Americano em 2007. Então em 2006, em janeiro, esse curso vai se realizar de novo lá em Guapimirim. Isso é para quem mora fora de São Paulo. Para aqueles que moram em São Paulo, nós temos um curso, que é o primeiro curso de ministérios esportivos do Brasil inteiro, que foi criado na Faculdade Teológica, lá em São Paulo, em Perdizes. Criamos um curso que dura 4 meses, com aulas aos sábados. Então, durante 4 meses, as pessoas têm aulas de ministérios esportivos. O currículo, essa é a minha turma, lá na Faculdade Teológica. Nós formamos agora, em julho, 20 e poucos ministros, né? Sábado apenas de manhã. É um curso de capacitação, dura 60 horas. Pode ir. Os professores desse curso é o próprio Alex Dias Ribeiro, também o Álvaro, que é um missionário de atletas, o pastor Johnson, que foi o criador, temos eu, mais o pastor Renato da nossa junta, e alguns atletas de Cristo jogaram na seleção, o Silas, o Jorginho, o Alemão, o Baltazar, e para agora em janeiro também o José vai participar, né? Vai estar ministrando lá. O currículo desse treinamento, pode ir. São esses módulos aqui. Nós temos o módulo de cultura, que a gente mostra o trabalho da cultura do esporte, liderança, como proclamar o evangelho através do esporte, as 106 formas de realizar ministérios esportivos, como formar um atleta modelo. A gente tem uma máxima que a gente chama atleta nota 10, aquele que é bom de bola e é bom de Bíblia. Então alguém do modelo do Jorginho, do próprio Baltazar, do Silas, do César Sampaio, pessoas que foram muito bons naquilo que fizeram, mas acima de tudo deixaram um ótimo testemunho. A gente diz que o próprio Jorginho é um jogador, não missionário, mas um jogador apóstolo, porque hoje existe uma igreja plantada onde o Jorginho começou um grupo de estudo bíblico e oração na sua casa na Alemanha. Ele esteve agora junto com o Alex
e a nossa seleção nessa Copa da Confederação que o Brasil ganhou. E o ano que vem ele volta novamente convidado pela imprensa alemã para fazer os comentários, e o Jorge vai ter toda a liberdade lá de visitar os jogadores e poder trabalhar com eles. Poucas pessoas sabem isso, que nesse grupo da seleção que foi campeã da Copa das Confederações, haviam 3 missionários acompanhando esse grupo. 3 irmãos estavam sistematicamente acompanhando eles de cidade em cidade, dando estudos bíblicos. Até mesmo aquela camiseta que você viu, Jesus ama você em várias línguas, foi produzida a toque de caixa na véspera pelos missionários, entregue para os jogadores, e aí eles ganharam o jogo e testemunharam. Nós temos ali um grupo de 7 cristãos. Bom, a Junta de Missões Mundiais entrou nessa empreitada e criou então um programa esportivo missionário, da qual hoje sou o coordenador. Nós temos missionários em diversos países utilizando o esporte. Vou mostrar um pouquinho da realidade de cada um deles para vocês. A nossa justificativa é essa que vocês conhecem muito bem, a Janela 1040, lugar proibido para missionário, mas apaixonado pelo esporte. Pode ir. Essa imagem foi que nos ajudou muito. Vocês se lembram que foi assim que terminou a Copa do Mundo de 1994, lá nos Estados Unidos. De um lado, nosso irmão em Cristo, o goleiro Tafarel, de joelhos, com os braços erguidos, agradecendo a Deus, porque naquele exato momento esse outro jogador, um budista, confesso, considerado pela FIFA como o melhor jogador de futebol do mundo, ele nunca tinha perdido um pênalti em toda a sua carreira. Nesse dia ele havia chutado a bola por cima do gol e o Brasil havia se tornado novamente campeão mundial de futebol. Eu costumo dizer que essa imagem não vale mais que 1000 palavras, como a gente ouve, mas vale mais que 2,5 bilhões de palavras, porque 2,5 bilhões de pessoas do mundo inteiro viram essa cena. De um lado, um crente em Jesus, glorificando a Deus. Do outro lado, um budista, confesso, com sua cabeça curvada em sinal de derrota. Essa imagem correu o mundo inteiro, e quando o mundo viu isso, descobriu aquilo que nós sempre soubemos, que nós temos o melhor futebol do mundo, que os jogadores brasileiros são os melhores jogadores. As portas do mundo inteiro se abriram. Pode ir. Nossos jogadores começaram a ser convidados. Então, quando um jogador brasileiro cristão, como o Kaká, dá um testemunho da sua fé, nossos missionários estão prontos para colher os frutos desse testemunho. Lá no campo missionário eles chegam para as crianças, para os vizinhos, para as pessoas e dizem: você sabia que o Kaká é um jogador cristão? E aí se abre um leque de oportunidades de testemunhar, porque ainda que eles não conheçam ou não se aproximem de Cristo, eles amam e idolatram esses jogadores. Não é só no futebol que nós estamos presentes, também no voleibol. Esse é o Ricardo, capitão hoje da seleção brasileira, campeão mundial e campeão olímpica. O Ricardinho, na véspera de ganhar a medalha olímpica, esteve com o nosso missionário lá na Vila Olímpica, orando, se aconselhando, e Deus os abençoou e eles venceram a final da Olimpíada, e ele está ali demonstrando a sua fé. Também chegamos na China, na verdade foi onde nós começamos. Graças à vida desse missionário, o pastor Piva falou ontem dele, o pastor Luiz Amaro foi missionário em Taiwan, famosa China capitalista, porque na China comunista, esse missionário e sua família não conseguiam viver por causa da perseguição e da proibição. Mas um dia souberam que ele era brasileiro e perguntaram para ele: quando você vai trazer uma equipe de jogadores do seu país para jogar aqui? Nós nos reunimos lá em Santo André, ele era membro e missionário da primeira igreja em Santo André, e eu disse para ele: Luiz, nós temos condição de preparar uma equipe de jogadores cristãos e ir até a China. Poucos meses depois ele me ligou e disse assim: prepare uma equipe que nós estaremos trazendo vocês para cá no mês de março. O governo comunista da China estaria pagando todas as despesas de viagem de um grupo de jogadores cristãos. Aquilo soou como algo assim inacreditável. Como é que um governo que persegue os crentes há mais de 50 anos, desde 49, quando tomaram o poder, fecharam igrejas, expulsaram missionários, prenderam pastores, queimaram as Bíblias, e uma estimativa diz que 1 milhão de chineses foram assassinados pelo governo comunista por causa da sua fé. Mas esse ano eles estavam dispostos a pagar a despesa de viagem de um grupo de jogadores. E nós então fizemos questão de tirar essa foto, porque, volta um pouquinho, ela é muito sui generis. Ali está o nosso missionário, não só volta no... Isso. Aqui está o Luiz, junto de um militar comunista, provavelmente já mandou muitos crentes para a cadeia, mas por não saber que estava de um lado de um pastor evangélico, missionário,
pensava que era apenas um intérprete, na verdade ele o era, e ele está aqui todo sorridente, né? Lado a lado, caça e caçador, por causa desse objeto aqui, ó. Nós achamos muito interessante isso, e voltamos para o Brasil, pode ir. Depois de fazermos 4 jogos, apesar de ser uma equipe bem modesta, jogadores de terceira, de quarta divisão, o time não tinha nenhum nome. Era aquele famoso catadão, né, que a gente faz lá, faz um catadão. Mas olha como ficavam os estádios. Milhares de chineses pagavam ingressos apenas para ver aquele time de futebol do Brasil. Nós voltamos para cá e quando chegamos aqui, Padífio, nós descobrimos que Deus tinha planos, que os propósitos de Deus não eram apenas envergonhar aquele governo que por tantos anos perseguiu a nossa igreja e agora estava pagando para os nossos jogadores ir até o seu país. E aí os planos de Deus ficaram mais claros quando os nossos jogadores foram convidados para voltar e jogar pelos times chineses. E nós então começamos a enviá-los. Esse aqui é o Anilton. Há 8 anos esse jovem vive na China, em Hong Kong, junto da sua esposa. Eles servem a Deus numa igreja chinesa e hoje o Anilton já conquistou a cidadania daquele país. O Lamartine também jogou durante 3 anos e meio lá em Hong Kong. Hoje é um treinador, missionário. Esteve na Tailândia até dezembro, onde nós abrimos uma escola brasileira de futebol. E agora em janeiro o Lamartine seguiu para a Malásia. Abriu uma escola em Kuala Lumpur e está nos pedindo mais missionários porque ele quer chegar até a Indonésia, onde já há pedidos também para profissionais. Pode ir, filho, dá uma corridinha aí. Então nós chegamos na Tailândia, está aqui a nossa escolinha de futebol. Ali está o Lamartine, junto do pastor Vladimir, nosso missionário, criaram essa escola de futebol. Não se espante, esse aí é mesmo o símbolo do São Paulo. Mas toda vez que eu vejo esse símbolo, eu me lembro daquela passagem de Paulo que diz que Deus usa as coisas fracas para ganhar os fracos, né? Então essa é uma demonstração clara dessa verdade. Também chegamos na Tailândia com uma equipe de futebol profissional. Deus nos ensina a ser fiéis sobre o pouco e sobre o muito Ele nos colocará, não é mesmo? Então estavam lá os nossos missionários, treinador, capelão, fazendo um trabalho com a escolinha. E um dia chegou uma equipe e disse assim: vocês não querem ser a comissão técnica da nossa equipe que vai disputar o campeonato tailandês? E como o crente não é de dar para trás, né, chegou e disse assim: por que não? Bom, tinha algumas condições. Primeiro que a equipe era muito modesta, fazia 35 anos não ganhava o campeonato. Há vários anos estava ali lutando para não cair para a segunda, né? Conhece a segunda divisão? Chegou outro palmeirense aqui, desculpa, eu não podia perder essa. Você conhece, né? Bom, e ainda tinha uma terceira condição. Até a metade do campeonato eles tinham que estar entre os 8 melhores times, ou toda a comissão técnica seria demitida. Nós aceitamos o convite, enviamos alguns jogadores cristãos, e aqui está a nossa equipe bem modesta, com a presença do treinador, do capelão, do diretor, todos cristãos e alguns jogadores. Para a glória de Deus, se tornou campeão tailandesa nesse ano. O melhor jogador do campeonato é da divisão especial, da Liga Tailandesa, Tobacco Futebol Clube. Não é não, só tem apoio, não é não. E o melhor jogador do campeonato foi um dos nossos irmãos, foi eleito o melhor jogador. Isso é uma raridade, como é essa imagem aqui, vamos lá, Fio. Num país com 95% da população budista, apenas 1% deles cristãos, toda a comissão técnica, todo o time reunido e orando junto do nosso missionário. O futebol tem sido uma grande estratégia na Tailândia. Também chegamos na Malásia, como eu disse para vocês, desde janeiro está lá, vamos lá, Fio, corre. O Lamartine abriu essa escolinha, nós chamamos ela Brasil Futebol Center. Então nós estamos lá com a nossa escolinha de futebol, mas o trabalho já não dá, ele está pedindo outros treinadores para a Malásia e também para a Indonésia. Da Ásia fomos para a Europa, chegamos em Portugal, aqui está o nosso missionário Pastor Zique. O Pastor Zique é um capelão de esporte, aquilo que o Alex faz no Brasil, ele tem feito lá em Portugal. Ele coordena 17 grupos de oração entre os atletas brasileiros e portugueses naquele país. E aqui ele está com um dos grupos, também um grupo de mulheres de jogadores, as esposas, pode ir. Chegamos na Espanha com o nosso missionário Jorge, um ex-jogador de futebol lá do Rio, abriu essa escolinha e está ali trabalhando já há alguns anos com os espanhóis, também com os adultos. Olha como eles estão todos em forma, tá vendo? Ó, tudo em forma, né? Por isso é que eles não ganham mais. Da Europa chegamos até a África.
Estamos no norte da África, num país que eu não posso dizer o nome por questão de segurança. Ali está um dos nossos missionários. Depois de 2 anos aprendendo árabe, ele está feliz da vida porque num país com 98,5% da população muçulmana, Deus abriu a porta e ele hoje está ensinando futebol num orfanato com 500 crianças muçulmanas. A gente até dá um desconto para essa camiseta aí, né? Também descemos um pouquinho, chegamos até o Senegal. Ali nós temos um médico do esporte, o Dr. Humberto, ele trabalhou no Botafogo do Rio, é ortopedista, trabalha com medicina ortopédica, está lá no Senegal desde abril, já nos escreveu porque estão convidando ele para ensinar futebol na periferia de Dakar para as crianças senegalesas. Também está ali o grupo de missionários radicais, esses estão ali desde maio. E neste grupo de 18 missionários, há 5 deles que são treinadores de futebol, levaram bolas, coletes na mochila e vão poder ensinar futebol lá. Também chegamos no sul da Ásia, na Índia, segundo maior campo missionário do mundo, também apaixonado pelo futebol. Vocês sabem que a Índia há mais de 20 anos não fornece visto para missionário. Os poucos que estão lá estão com vistos de turista, ou seja, a cada 6 meses o missionário tem que ir até um país vizinho, gasta dinheiro para renovar o seu visto e voltar como turista, mas os nossos jogadores e treinadores de futebol podem viajar pelo país inteiro, porque a Índia é apaixonada pelo futebol, os estádios ficam lotados, ali nós temos alguns jogadores cristãos, pode ir. Aqui está o pastor Jonatas, nosso missionário, e um grupo de atletas brasileiros, alguns deles cristãos, que estão podendo testemunhar através da sua profissão. Também temos treinadores de futebol, esse é um missionário da Kairos, nosso parceiro. Ele conseguiu o visto de trabalho através do Projeto Gol e está lá com uma escolinha de futebol para os indianos. Também está o pastor Romário, pode ir? Ambos missionários da Kairos. Eu vou mostrar para vocês um vídeo rapidamente de 5 minutos para nós vermos como funciona a nossa escolinha lá na Tailândia. Depois, se tivermos um tempinho, também quero mostrar um trabalho que é feito aqui no Brasil. Tá bom? Mas não pode abrir por aí, não, tem que abrir pelo Media Player. Abre o Media Player. Não, fecha. Enquanto ele abre o vídeo, alguém tem alguma pergunta sobre esse trabalho? Pode ir, irmão. Sim. Ui, benção, que joia. Bom investimento. Durante esta semana, o Jornal Nacional... Uma escolinha. É isso mesmo. Já te passo a pergunta, irmão. Vamos aproveitar. Vamos ver esse da Índia, então. Os irmãos estão com sede, eu vou mostrar mais algumas coisas. Esse aqui é o trabalho dos nossos atletas na Índia. Essa reportagem foi ao ar em 2002, antes da Copa do Mundo. Vamos ver como é que os nossos jogadores estão fazendo lá. Aí dá uma tela inteira lá em cima. Tela inteira em cima, fio, ali a tela inteira. Durante esta semana, o Jornal Nacional está exibindo uma série de reportagens sobre o futebol e a sua importância no mundo. Hoje, na última delas, o repórter Luiz Carlos Azenha apresenta a paixão surpreendente dos indianos por esse esporte. É assim que a carga se move nas ruas de Calcutá. A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. O estado de Bengala é um dos mais pobres. Como se diverte essa gente que luta para sobreviver? Futebol de vila. Ninguém paga ingresso. A qualidade não importa. A paixão move jogadores e torcedores. O juiz apita. A multidão já não respeita o campo de jogo.
No intervalo da partida, a torcida invade o campo acompanhada pela polícia. É um povo tão apaixonado pelo futebol que quer ficar mais perto do seu grande ídolo. Descobrimos que um certo Barreto é convidado especial. A torcida grita o nome dele. Fotografado, assediado, só pode ir embora com proteção policial. Barreto é José Márcio Barreto, um brasileiro que o Brasil desconhece. Você sai do jogo cansado, o pessoal... Por favor, amigo. O pessoal aqui não é fácil não. Você se bota com um pé para fora do campo, o pessoal já está pulando nas suas costas, já está se empurrando. Com Zé Carlos e Amauri, Barreto desbrava o futebol na Índia. Entrevistar os brasileiros na rua é quase impossível. Os torcedores opinam, Barreto é o melhor, faz gols de Copa do Mundo. Em campo, ele é agarrado, derrubado e pisado. Vejam outra vez. Mas se escapa, é um perigo. Foram os gols de Barreto que levaram o Mohun Bagan, o clube mais antigo da Ásia, ao bicampeonato indiano. Difícil foi se adaptar a um lugar tão diferente. Um gaúcho que sobrevive sem churrasco. As vacas que passeiam diante da casa de Barreto, na Índia, são sagradas. Rapaz, aqui é o lugar certinho pro churrasco, né? Olha aqui, ó. É verdade. Faz uma churrasqueira aqui, sem churrasco, sem chimarrão, né? Tá na frente dele com ele, tá aqui na frente. Este é um táxi indiano. O primeiro desafio é entrar nele. O segundo é enfrentar o caos no trânsito. Que a lei é a buzina. Você tem que buzinar. Tem certos carros, tem um adesivo, por favor, buzine. No jornal, os jogadores brasileiros só entendem a data. As notícias chegam no Brasil primeiro do que a gente aqui. É que vocês não entendem a língua da A língua envia, a gente não entende. A gente vê as confusões na televisão, mas a gente não entende. Esta é Goa, na costa do Mar da Arábia, uma região colonizada pelos portugueses. Quando Barreto e Amauri, colegas de time, viajam para cá, sentem-se em casa. Muitos indianos daqui ainda falam português. Mais um pouquinho. Além disso, existem praias que lembram o Brasil, só pela geografia, porque os homens indianos entram no mar de cueca, as mulheres mergulham de roupa. Dia de jogo em Goa. O futebol não é o esporte mais popular da Índia. Em primeiro lugar vem o cricket. Mas no país que tem 1 bilhão de habitantes, nunca falta público. É outra região da Índia enlouquecida pelo futebol. A torcida vibra. Foi pênalti. No meio da multidão, sinais de uma paixão. 1, 2, 3, são muitas camisas da seleção favorita. Dizem que aqui na época da Copa eles enfeitam as ruas de verde e amarelo, com bandeiras, né? O dirigente do meu clube disse que em 82, 86, eles choravam porque o Brasil foi eliminado. Se vão chorar de novo, ninguém sabe. Até aqui este ano, foi um brasileiro que fez milhões de indianos felizes nas arquibancadas. Poder fazer um gol e olhar para o rosto das pessoas, ver a felicidade, ver a alegria, né? Isso realmente é compensador para a gente, né? Esse é o nosso prêmio. Esses 3 irmãos são cristãos, mas nenhum dos 3 está mais na Índia. A vida do jogador de futebol é muito dinâmica, cada 2, 3 anos eles mudam. O Barreto, que foi eleito o melhor jogador do campeonato indiano, hoje está na Malásia. O outro meio careca que falou lá sobre o churrasco, o José Carlos, ele foi o primeiro que nós enviamos para a China, depois esteve na Índia,
nós o enviamos para a Tailândia, ele já foi até o Vietnã e agora acabou de chegar da Indonésia. Um coração bem missionário esse rapaz. O outro terceiro já voltou para o Brasil, mas nós temos outros jogadores que estão no lugar deles agora. São profissionais de futebol, essa é a profissão deles, não são missionários, são crentes profissionais de futebol. Alguns deles com um nível de maturidade espiritual já responsável por saber que o dom que eles têm foi dado por Deus para poder usá-lo para evangelizar as pessoas. Outros estão chegando lá. Tá? Mas nós vamos ver o trabalho de uma mulher que a gente estava perguntando que tipo de pessoa tem que fazer esse curso, trabalhar com esporte. Então eu quero mostrar para vocês uma mulher com um nível de formação assim, PhD mesmo, pós-graduada nas melhores faculdades do Brasil, autoconhecimento do esporte. Vocês verem o trabalho que ela realizou lá na periferia de São Paulo, numa região chamada Baixada do Glicério, lugar muito difícil. Acontecimentos como esses, na verdade, seria muito mau sinal ficar indiferente diante de imagens como essas. A gente não pode jamais aceitar ou se acostumar com coisas desse tipo, por mais que a violência esteja se tornando banal nos nossos dias. Na verdade, por isso mesmo, para que não se banalize ainda mais. Quando as coisas chegam nesse ponto, é muito difícil apontar soluções. Mas todo mundo sabe muito bem quais são os caminhos para se construir uma sociedade diferente dessa, mais parecida com a que Gilberto Freire imaginava em 26. O Social Club mostra sempre algumas boas tentativas. No programa de hoje a gente vai ver um encontro muito bem sucedido entre a tia Eva, a empresa Vivo de telefonia, os pequeninos do Jockey e 150 meninos da Baixada do Glicério em São Paulo. Além disso, a gente conversa com o Tonico Pereira, presidente do Instituto Vivo de Responsabilidade Social, que fala sobre esse projeto e alguns outros. Eva Alves, 50 anos, uma mulher que já fez de tudo na vida. Eu sou natural de Catanduva, cidade do interior de São Paulo. Vim pra cá em 68 para trabalhar, né, em casa de família. Fui parar na rua, fui menina de rua, né. Depois eu tive uma oportunidade, uma senhora me levou pra casa dela para vir trabalhar. Aí eu fiquei lá, trabalhando, né, de empregada, e depois fui ter a minha vida, né. Foi com o trabalho como doméstica que Eva criou 3 filhos, 2 biológicos e um adotivo. Eu acho que ele é, assim, é o testemunho vivo de Deus na minha vida, para falar continua, filha. Então, eu acho que tem alguma coisa que eu posso mostrar. Foi com o coração cheio de generosidade e amor que essa mãe resolveu abraçar mais 150 meninos da comunidade da Baixada do Glicério, centro de São Paulo. Filhos no coração. O trabalho social começou nos anos 90. Hoje, tia Eva, como é conhecida pela molecada, mostra que é possível fazer um mundo mais solidário. Porque aqui tudo não é favela, é prédios, muita kitnet, né? Então as crianças não têm onde brincar. Aqui não tem área de lazer nenhuma. Você pode andar aqui, não tem. Conclusão, então eu vi as crianças saindo da escola e ficando na rua. Aí eu olhava aquele quadro, eu falei, nossa, né? Se a gente pudesse ajudar, né? Graças a la vida. E aí eu vi que era futebol mesmo que eles gostavam, que tirava da rua era esporte. E esporte é uma linguagem que você fala com todo mundo. Tanto com os ricos, com os pobres, com, né, favelado, com todo mundo. E eu vi que eles gostavam do esporte, do jogo, do futebol, né? Aí comecei, eu fui com tudo, entendeu? Em cima. Uma história que tia Eva faz questão de mostrar. Em cada troféu, em cada foto, um pedacinho de esperança e verdade. O primeiro troféu que a gente ganhou. Campeonato Taça da Amizade. Nós jogamos contra Porto Alegre. Aí, ó, São Paulo e Porto Alegre. E esses moleques continuam com você hoje? Continua, mas eles estão... Tem 2 aqui no São Caetano. Esse e esse tá no São Caetano, Bozói e Marquinhos, né? E eles estão no time do Júnior. Toda segunda-feira, tia Eva acompanha 2 turmas de meninos até o treino. O ponto de encontro é sempre o mesmo. É onde eles estudam, né? O Colégio Duque de Caxias. Eles moram tudo aqui na comunidade. Então tudo meu é combinado em frente do Duque. A gente aqui não promete pra eles que eles vão ser jogadores de futebol.
Isso é com eles e Deus lá na frente. Mas a gente está tentando devolver para eles a cidadania, mostrar para eles que não só tem a Baixada do Glicério, que eles têm porta aberta lá na frente para eles. É só eles querer. Que o céu é maior. Tem a sementinha da droga, do crime, né? Então essa eu não quero regar para crescer, né? Então eu quero que ela morra mesmo, né? Então a oportunidade é para eles, eu falo para eles. Eu não quero virar jogadora de futebol. Meu filho tem 5 anos, 6 anos. Vai demorar para me correr atrás. A oportunidade é deles. No caminho, a guerreira aproveita o tempo precioso e reforça os valores religiosos. Afinal, a fé traz perseverança. A nossa vida e que essa chance que estamos tendo nesse momento, que nós possamos abraçar. Os treinos acontecem no Clube Pequeninos do Jockey, no Morumbi, clube parceiro do projeto. Cede os 2 campinhos e oferece lanche para os meninos. O projeto atende 3 categorias, de 10 a 16 anos. E acredite, faça chuva ou faça sol, lá está a tia Eva. Eles têm que acostumar porque com chuva sem chuva, quando for profissional vai jogar, né? Apesar das dificuldades do trabalho rumo à cidadania, tia Eva pode se considerar uma mulher de sorte. Quando começou o projeto, não recebia apoio de ninguém. Tentou parcerias, doações, até que um dia encontrou gente que resolveu manter o sonho vivo. A primeira-dama do Estado, Maria Lúcia Alckmin, recebeu tia Eva e viabilizou algumas parcerias. Acho que é esse o caminho, né? Nós descobrimos essas líderes comunitárias. A dona Eva, hoje, ela é uma líder adotada. O que eu estou buscando também, que outras empresas, outros bancos possam adotar essas mulheres, para que elas possam se dedicar integralmente a essas crianças, a esses jovens, porque essas crianças na rua, elas estão sujeitas à droga, à violência, e elas tendo um acompanhamento, tendo amor, eu acho que a gente pode transformar o mundo que eles vivem. Hoje, tia Eva recebe uma verba do Instituto Vivo. Uma parte do dinheiro é como um salário para ela. Afinal, já não trabalha mais como doméstica. A outra metade fica como verba de manutenção do projeto. Gastos com ônibus, uniformes. Tem coisa assim acontecendo assim que a gente tá abismada, né? Tipo assim, a gente batendo na porta, agora de repente você encontra essa pessoa abrindo, escancarando a porta para você, né? Na corrente da solidariedade, outros parceiros agregam valores ao trabalho. Os professores, atletas de Cristo e os voluntários não perdem a chance de contribuir para o time. Meu papel é incentivar as crianças a sair das ruas, ensiná-las a fazer um bom futebol, aprender a disciplina tática, técnica do esporte e o principal deles todos, a ser cidadãos. O esporte, o futebol em específico, ele é o único esporte que ele pode unir a paz no mundo. Tia Eva é mais uma na batalha por um modelo de civilização mais justo, onde os direitos individuais são valorizados. O futebol da tia Eva, ingênuo, mas eficiente, é capaz de transformar, é capaz de reconstruir mais uma alternativa para se pensar o Brasil. Vontade, força, garra. E tia Eva quer mais. Esse aí era um ex-batalhão do Exército, né? O 3º Batalhão do Exército. Foi do choque, né? Da Polícia Militar. E está abandonado, assim, tem 10 anos que está desativado, né? Então, como ele está dentro da comunidade, é o sonho da gente ter ele como centro esportivo profissionalizante. E o que a gente adquiriu, que o governador já nos deu, é aquele terreno ali, que é onde a gente vai fazer o campo. Eles fazem parte da minha vida como se fosse filho, né? Então é aquele orgulho de mãe para filho, né? Que eu tenho deles, né? Foi a única que deu oportunidade pra gente, né? Ela é uma mãe pra nós, ela faz tudo. Angola, força, a minha os tá matando, um bem fora pra banhar caminho. Angola, força, a minha os tá matando, um bem fora pra banhar caminho. Vira o currículo da tia Eva: ex-mulher de rua, empregada doméstica, não é uma limitação, mas uma deficiência física. Essa mulher teve uma visão, ela podia ganhar as crianças da região mais problemática da capital, ali na Baixada do Glicério, ali perto tem um lugar chamado Cracolândia, um lugar duro.
essas crianças, se não tivessem com ela, certamente estariam no crime, ou já tentando próximos às drogas. Essa mulher teve uma visão, ela não sabia nada do esporte, ela mesma conta que as primeiras vezes que ela ia com os garotos para os jogos, ficava um menino do lado dela, então o menino falava assim, foi falta, tia, aí ela pitava. Foi gol, tia, ela pitava. Porque ela não conhecia. E ela começou esse trabalho e Deus foi abençoando e você viu até onde ela chegou, no gabinete da primeira-dama de São Paulo. Então precisa do quê? De visão, de amor e de disposição. É impressionante como igrejas hoje ainda não abriram seus olhos para um potencial que nós temos no país do futebol, não é mesmo? A igreja dela tem 150 garotos, muitos deles podiam estar abandonados. Nós temos ainda 5 minutos, eu vou mostrar mais um vídeo, não queria mostrar não, mas hoje eu estou animado, então meu time está na liderança do campeonato, isoladamente, né, pastor Piva? Está chegando, você está chegando. Vamos... Sim. Sim, nós somos gratos a ele. Um problema que nós não temos é ingratidão, né? E é por isso que nós estamos lá na dianteira, porque o grafite, graças a Deus, nos ajudou. Mas vamos ver nossa escolinha lá na Tailândia, como é que funciona. Toca aí, Phil. Os Deck mostram interesse. Eles treinam sob a supervisão do homem do São Paulo. Aí. Um pedacinho do São Paulo, mas um São Paulo diferente, com um sotaque nada comum. Chapalô. Não há nenhum engano, não é falsificação. Esta é de fato uma escolinha do São Paulo, no coração do Sudeste Asiático. Há 4 meses e meio, esta é uma espécie de embaixada do futebol brasileiro aqui na Tailândia. Em Bangkok, o futebol não é uma paixão. Os times são semi-profissionais. O campeão do ano passado é o time de uma TV da capital. Mas a meninada tailandesa, os Deck, mostram interesse. Eles treinam sob a supervisão do homem do São Paulo na Tailândia. José Carlos Borges tem 44 anos. Ele trabalhava nas categorias de base do tricolor. Mas o que o São Paulo ganha com isso? O São Paulo reforça a sua marca na Ásia, né? Ganha também financeiramente, porque é um valor de licenciamento que o São Paulo está recebendo. Jogadores, o São Paulo vai vir aqui uma vez por ano para fazer uma avaliação dos melhores jogadores. O dono da escolinha é o empresário Pakpun Tiger, um investimento alto. Só o tricolor, ele precisou pagar melhores para utilizar a marca São Paulo. Tiger garante que escolheu o brasileiro porque o São Paulo é bem conhecido na Ásia por conta do bicampeonato mundial conquistado no início dos anos 90. Ele espera exportar jogadores em breve. Esta é a segunda escolinha tricolor fora do Brasil. A outra fica na Coreia. O que é mais difícil na Tailândia? A maior dificuldade aqui é que não tem jabá. Agora eu te quebrei. Aqui não tem jabá, povo de Deus. E para se comunicar? Ele está há 5 anos aqui na Tailândia e já tem um domínio da língua, né? Então ele tem nos auxiliado bastante, e se não fosse ele, com certeza, nem jabá e nem futebol. Tem vários significados, tem 5 tonalidades a língua, então fica muito difícil pra gente. A gente pode chamar um cara de bonito ou um cara desdentado, a mesma palavra, então acontece um monte de coisa aqui. A escolinha está só começando, tem 40 alunos, mas o projeto é chegar aos 500 em poucos meses. Anawin é de família indiana. O chapeuzinho serve para prender o cabelo. Ele é o exemplo de que a influência começa a dar resultados. Quem antes só falava em Beckham, hoje... Ronaldinho, Roberto Carlos. Vendo alguns deles com tanto entusiasmo, não custa perguntar. Em breve a gente pode ter um Rai tailandês? É complicado falar em Rai tailandês, né? Aqui na Tailândia tem jogadores que estão a nível de Brasil, inclusive, de qualidade semelhantes à do Brasil. Os tricolores podem ficar tranquilos. Em Bangkok, a maior torcida de futebol começa a ter um dono. Você já ouviu falar de missionário bivocacionado, missionário fazedor de tenda, né? Então a prática é isso que você acabou. Esses colegas estão pedindo urgentemente a presença de mais missionários com salário pago, passagem paga, sem necessidade de nenhum sustento da igreja brasileira. E nós não encontramos pessoas capacitadas para enviar. Basta... Eles querem treinadores de futebol.
Então a gente precisa mandar alguém que seja um bom treinador de futebol. Agora, se ele tiver a formação missiológica, vai ajudar muito ele a dar mais frutos. Mas ele só vai permanecer lá se ele for bom na profissão dele. O profissional precisa ser excelente na profissão dele. O Borges está lá porque ele trabalhou no São Paulo, não porque ele é cristão, mas é porque ele trabalhou no São Paulo, ele tem um bom currículo. Tanto é que ele pegou um time lá super ruim, transformou no campeão do país. Mas tem que ser bom na profissão. Agora, se tiver formação missiológica, na Junta de Missões Mundiais nós pegamos treinadores de futebol e damos a formação missiológica para eles possam seguir. Só que o pedido deles é urgente, eles estão querendo pagar agora. Alguém tem que viajar agora, nesse ano, com passagem e sustento pago. Ministérios esportivos. É da retaguarda, formação teológica, estratégica, para o ministro de esporte na igreja local ou no campo missionário. Você conhece cursos hoje que oferecem para técnicos? Sim, temos vários cursos no Brasil. Sim, tem uns cursos bem para leigos de 5 dias. Um sindicato em São Paulo, agora em novembro, ele fornece, a maioria dos missionários já fizeram. No Rio de Janeiro tem um que a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol também dá, de 5 dias. Eu fiz o curso, eu costumo dizer que você aprende muito mais lendo um bom livro, né? Mas o curso dá alguma coisa que o livro não dá, que é um certificado de validade internacional. Então é uma oportunidade que o missionário tem de provar que ele estudou no Brasil, ainda que sejam 5 dias, né? No Rio é ABTF. Procure www.abtf, se não me engano, acho que é .com.br. Em São Paulo é o Sindicato dos Treinadores. O do Rio é melhor porque o certificado dele vale no mundo inteiro. O de São Paulo não. Mas é um curso de 5 dias. Então, se você comprar um bom livro e um vídeo de futebol, você aprende mais. Mas o curso dá isso é para quem quer trabalhar especificamente com treinamento de futebol. Esse outro curso nosso ali, o primeiro e o segundo, são para ministros de esportes. A sua igreja tem um jovem, como tinha eu e meus colegas na igreja, que eram da área de esportes, professor de educação física, queriam usar isso para evangelizar as pessoas, não sabiam tocar nada, não sabiam fazer qualquer outra coisa, não tinham nenhum outro dom a não ser o esporte. Então, esse é um tipo de curso para essas pessoas, tá bom? Ali está o meu e-mail, se você quiser receber esse material que nós passamos, você me escreve e eu mando para você. Mas aguardem, temos mais um vídeo. Sim. O caso na Espanha, na Tailândia, como se dá a abordagem à criança, a abordagem ao adolescente, como é feito o processo de discipulado dentro de um país fechado? A Tailândia não é fechada. Na Tailândia é permitida a pregação do evangelho, apenas 1% de cristãos, mas o missionário lá tem visto, tem liberdade religiosa. Os pais levam as crianças, sabendo que é um lugar, que tem lá um missionário, ele é capelão, então lá tem essa liberdade. Então ele pode abordar com certa liberdade. Na Espanha, a mesma coisa, só tem a resistência do secularismo ou da descristianização, como disse o pastor hoje. Então tem essas barreiras. Na Malásia já é mais complicado, o Lamartine lá tem dificuldade. Eles dão realmente algumas cortadas, então tem que ser bem sorrateiramente, mais com testemunho de vida do que verbal. Na Índia a mesma coisa, na China piora mais ainda. São os lugares mais difíceis que a gente está. Depende do ambiente, a gente vai onde que pode, né? Mas o esporte dá essa liberdade que nós estamos dizendo, de você poder tentar evangelizar com vida e não com palavras. Porque o convívio da criança com o treinador, com o jogador, né? Eu não sei se vocês notaram, alguns aqui devem ter se chocado, quando terminou aquele vídeo da Índia, vocês viram um indiano se ajoelhando e fazendo o sinal da cruz. Aquilo não é para nos escandalizar, mas é apenas para dizer que aquele indiano está sendo impactado pelo testemunho dos nossos jogadores ali, porque a cada gol que eles fazem, eles se ajoelham e levantam os braços para o céu. Então ele estava ali tentando demonstrar o mesmo testemunho do jogador, que o jogador brasileiro faz o gol e se ajoelha e levanta os braços para o céu. Então para ele ser cristão ainda é ser como um católico.
né? Ainda que está um pouco confuso, mas pelo menos o testemunho já ficou. Então aqueles indianos estão sendo impactados pelo jogador brasileiro. E aí você vai canalizando de alguma forma. O missionário de futebol ele não faz tudo sozinho, ele precisa de um missionário junto que conheça o contexto, que saiba a chave da identificação, que conheça bem a língua, a cultura local. O jogador de futebol é mais um abre portas, assim, sabe? É aquele que vai na frente, dando a primeira pesada, e aí vem depois, tá bom? O irmão tinha uma pergunta e eu quero mostrar um vídeo para vocês antes de vocês irem embora do congresso. Precisam ver esse vídeo. Pois não. Sim. 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 É. Sim. É verdade. É. Hoje ele é pastor, né? Sim. Tá bom. Renato, leva embora que eu vou fazer a propaganda. Quer fazer já a propaganda? Já estão lá aguardando? Então tá bom. Quando terminar a oficina, aqui tem vários jogadores aqui que vão lá pro Hotel do Lago, vai ter lá uma... Não é uma pelada, é uma vestida lá, né? Vai ter um joguinho lá de futebol, encerramento. Bom, a primeira pergunta, irmão. Aquilo que eu falei do campo de provas, eu acho que é uma oportunidade para ser colocada em ação numa igreja que tem esse problema. Minha igreja viveu isso. Nós jogávamos futebol, chegava no domingo à noite e alguém sempre no púlpito pedir perdão à igreja pelo mau testemunho. Mas é uma boa oportunidade para algum líder poder desenvolver no caráter dos seus membros essa questão da santificação. Não fica só dentro do templo da igreja, a santificação fica no local de trabalho e também no local de lazer. Porque se ele não fizer ali na igreja, ele vai jogar com os amigos da firma, e vai ser pior ainda, porque ele, como cristão, ele vai dar mau testemunho perto dos não crentes. Então acho que a gente não tem que banir o esporte, mas sim utilizar isso para trabalhar. Ele precisa aprender que ele tem que se santificar ali também, que ele tem que controlar as emoções, as atitudes, o comportamento dele ali, que ali também Deus está presente, né? Então a gente foi porque é mais difícil, mas que vale a pena, é confrontar o pecado ali e tratar, disciplinar. Já tiramos pessoas da liderança por problema disso. Ele era o líder do time, teve que ser afastado, mas tem que tratar. Pode falar, Ricardo. Fala, José. Na África do Sul, a gente faz um treinamento. O problema nosso é que a gente começa o projeto sem fazer um treinamento prévio, que é o treinamento emocional. Eu fui atleta profissional também. O atleta é treinado fisicamente e tecnicamente, ele não é treinado emocionalmente. Então o atleta profissional também não é treinado. Por isso faz esse desequilíbrio, o cara perde a cabeça numa jogada, um jogo importante que ele precisa de 11 com 10. E a mesma coisa acontece com o esporte dentro da própria igreja. A gente organiza tudo, mas não organiza a parte emocional. E ele vai para a competição, vai para a brincadeira, sem nenhum tipo de preparo emocional. Aí quando você chega lá, ele se descontrola. E isso evidencia também, você comentou ali, a fragilidade emocional do cristão. Porque ser cristão numa sala com ar-condicionado, todo mundo sentado e adorando a Deus, é muito fácil. E nossos membros são muito fragilizados nessa situação de pressão. Lá na África do Sul, por exemplo, só um exemplozinho, eles colocavam a gente dentro do campo para jogar, qualquer tipo de atividade. Um exemplo, o treinador árbitro começava a roubar contra.
Então você fazia a jogada, não fazia falta, ele marcava falta. Depois você fazia a jogada e fazia falta, ele não marcava falta. Fazia o contrário, levando você ao estresse emocional, e depois ele parava o jogo e mostrava quem você é. Porque o crente tem a mania de achar que ele é a justiça dele, que ele é o crente verdadeiro. No esporte, sendo bem planejado isso, você consegue mostrar para ele que ele precisa de santificação, porque ele não é tão crente, não é tão perfeito como ele pensa. Não é tão controlado como ele pensa. E eu arrisco dizer que o comportamento de um atleta na igreja, de um jogador, do irmão da igreja, é muitas vezes mais propício ao mau testemunho do que um atleta profissional. Um atleta profissional, apesar de não ter sido treinado, como ele falou, pela vivência, convivência, por saber da punição que pode receber, ainda tem uma certa, às vezes, controle, né, um autocontrole. O jogador da igreja não, principalmente se não tiver esse tipo de confronto, né, ele vai e faz o que ele quer, porque ali ele acha que ele não está no púlpito, ele não está tocando hoje, ele não está ministrando louvor, é o momento de lazer dele, se despiu da vida, da sua espiritualidade, da sua santidade, não é mais aquele cristão ali, então ele pode ali ter aqueles 10, 20, 30 minutos, né, de escape. Então vai ser a hora que ele vai fazer e os irmãos vão perdoar, porque o sangue estava quente. É hora de ser confrontado, treinado e tudo mais. Quanto à segunda pergunta, a gente realmente vai sim. Todas as vezes que um jogador nosso dá mau testemunho, se é atleta de Cristo, ele é confrontado, o líder, muitas vezes o pastor da igreja, porque a orientação que a gente dá é que o atleta tem que estar vinculado a uma igreja. Então, se ele não está vinculado a uma igreja, ele não é atleta de Cristo. Ele pode usar camiseta, se denominar, mas não é. E muitas vezes esse mau testemunho que aparece na televisão, quando tem a parte do acerto, isso não é registrado. Aconteceu com o Tafarel, quando num jogo lá em Minas Gerais, ele saiu do campo, quase atravessou o campo, foi lá e deu um pega no jogador do outro time, derrubou, e a televisão mostrou, enfatizou, um jogador cristão, que mau testemunho. Mal acabou o jogo, o menino desceu pro vestiário, o Tafarel foi atrás dele, pediu perdão, ele estava arrependido, que aquilo não era atitude, mas isso não aparece para televisão, né? Então tem alguns comportamentos assim. Dos que o irmão citou, a gente procura já nem citar mais, porque já está bem conhecido, né? A gente pede apenas que os irmãos tenham uma atitude mais de misericórdia, porque alguns deles são novos na fé, estão aprendendo ainda, e o meu pecado e o seu não passa via satélite na televisão para todo mundo, só a gente que sabe o que a gente faz. Nós temos sim essa confrontação. Quando ele é membro de Atletas de Cristo, quando ele está ligado a uma igreja, o próprio líder dele, do grupo dele, ou o pastor faz esse tipo de confronto, né? O Marcelinho mesmo não fez. E o Miller fez no início, quando as reuniões eram feitas no São Paulo, mas depois ele saiu e ele mesmo disse: eu não sou de Atletas de Cristo, né? Então ele não queria ser. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Os que precisarem sair, podem sair durante, apesar que ele é muito interessante. Eu queria que vocês vissem isso. Se alguém quiser fazer perguntas, eu vou ficar aqui mais tarde. Ali estão os meus e-mails para receber o material. E se você precisar sair logo depois, ou se quiser ficar para fazer mais algumas perguntas, a gente pode responder. Eu queria agradecer a todos por terem vindo, né? Muito obrigado aí por terem ouvido. Esse material é o que o Alex usa nas suas preleições, tá? Então ele não veio aqui, mas eu fiz questão de trazer um material que a gente usa. Ele vai estar presente nos 2 cursos, então se você puder estar com a gente, ele vai estar lá. Nós vamos ver um vídeo que é sobre esporte e sobre um público que infelizmente nossas igrejas estão incapacitadas de trabalhar. Eu queria que você visse e talvez se emocionasse. Eu precisei de muita garra, empenho e dedicação. Você sabe que
através da luta, né? da garra, da esperança, né? da confiança, através da busca que vem o sabor da vitória. Acredite no seu potencial, que com certeza você logo vai ser um campeão também. Para mim, compor essa música foi um orgulho enorme, principalmente porque foi ditado palavra por palavra pelo Orquestra da China. Este vídeo representa a medalha da divulgação. E vai te iluminar também por dentro. E quando a luz tocar seu sentimento, irá perceber o herói que existe em você. Na terra, no céu, no mar, valentes soldados ali se enfrentam, depois como amigos se cumprimentam. Assim deve ser. A vitória nem sempre é vencer. Superar os limites com determinação é a medalha que a gente guarda no coração. É um momento de glória que nos faz chorar. O que se escreve na história não dá pra pagar. Lutar, correr, querer voar é um dom e Deus te fez assim. Te deu coragem pra enfrentar qualquer barreira que existir. Vai em frente, irmão, não desista jamais. O destino está em suas mãos. Sua força é a corrente que move a nação. Você já é um campeão. Superar os limites com determinação é a medalha que a gente guarda no coração. É um momento de glória que nos faz chorar. O que se escreve na história não dá pra pagar. Lutar, correr, querer voar é um dom e Deus te fez assim. Te deu coragem pra enfrentar qualquer barreira que existir. Vai em frente, irmão, não desista jamais.